Olá pessoal, meu nome é Ana Cecília Reis. Eu estou aqui através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro para apresentar para vocês uma série de vídeos intitulados Mulheres Encenam, Inspirações e Métodos para Construções Autorais. A ideia desses vídeos é trazer algumas mulheres que são inspiradoras em suas trajetórias das artes cênicas para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da trajetória delas, da metodologia e que a gente consiga se inspirar para que a gente possa criar nossos próprios meios de fazer arte, né? Então, hoje eu vou falar sobre a Denise Stoklos, falar um pouquinho da trajetória dela. Ela é considerada uma pessoa fundamental nas artes cênicas do Brasil por seu trabalho solo, pelo seu método do teatro essencial. E vou falar um pouquinho dela e um pouquinho do que ela faz. Bom, a Denise, a gente está falando aí da década de 70, ela é formada em jornalismo, ela não tem uma formação tradicional em teatro, muito porque ela começou a fazer alguns cursos, né, na época, e esses cursos, geralmente, eles estavam muito subordinados a uma dramaturgia prévia do autor, de alguns autores, né? Então, o que que acontecia? Ela começou a perceber, para ela não era interessante que todo o trabalho da atriz, todo o trabalho do ator fosse direcionados para cumprir a montagem de um texto já criado anteriormente. Ela sempre teve como objetivo um trabalho autodidata. E quando a gente está falando de autodidatismo, não necessariamente que ela mesma adquiriu as próprias técnicas, porque ela tem muito estudo, né, dentro da área, tanto da mímica moderna, quanto do trabalho de teatro com outros diretores, porque ela participou de outros grupos, mas ela sempre esteve interessada nesse processo de um teatro que tivesse mais identidade, mais autonomia no trabalho da atriz, né? Então a Denise, ela na época dos anos 70, né, a censura estava muito grande no teatro e o marido dela recebeu uma oferta, né, de estudos em Jerusalém. Então ela vai para Jerusalém e de Jerusalém ela vai para outros lugares, né? Por exemplo, ela passa pela África do Sul, ela vai para o Reino Unido e ela estuda mímica lá, ela estuda com Desmond Jones, que foi um aluno do Decru, que é considerado o pai da mímica moderna. Então a Denise começa todo esse processo de estudo da técnica, só que ao contrário, né, de um trabalho que pode se dizer a mímica como uma virtuosidade, né, quando você pensa no que é o mímico, né, que é aquela partitura perfeita do início ao fim. A Denise estava muito interessada em transformar toda essa técnica também num trabalho crítico. Então a mímica que a Denise faz, ela é uma mímica desconstruída, como se fosse uma mímica anárquica, né? Tudo que poderia ser descartado num espetáculo de mímica tradicional, como por exemplo os erros, as repetições, o que trava, o que sobra, o que desequilibra, a Denise está interessada em manter isso, né? Então ela vai utilizar de tudo que também é erro, essa errância, esses espasmos do inconsciente, para colocar no seu trabalho de atriz, de performer. Então, ela vai trabalhando o texto que ela quer, né, a partir do que ela quer dizer, que geralmente são textos engajados, textos políticos, mesmo quando estão falando de coisas que são ou aparentemente simples, como, por exemplo, o espetáculo Casa, onde, na verdade, ela está falando sobre a relação de uma pessoa com os objetos da casa, ou quando é uma coisa histórica, como por exemplo Mary Stuart ou um fax para Cristóvão Colombo, mesmo quando ela está falando de coisas que não necessariamente possam remeter a algo autobiográfico, ela está sempre inserindo esse material, ela está sempre inserindo a crítica, ela tem um trabalho que vai fazer com que o espectador ele tenha um elemento que não é tradicional ao absorver essa história. É através desse trabalho do estranhamento, da repetição, da dilatação da palavra, do movimento circular que vai sendo inserido pequenas diferenças. A partir disso é que a Denise consegue criar uma identidade muito própria desse fazer. E ela pega as características de coisas que ela já estudou antes. Por que eu estou falando isso? Porque quando ela cria o teatro essencial, o que ela chama de teatro essencial,
ela vai pensar assim, bom, o que tem de mais próprio do fazer teatral? E o que pode ser descartável? O que é decorativo? Então ela vai entender que o cenário é uma coisa descartável, ela vai entender que os objetos cênicos podem ser descartados, o figurino. Quando você vê um espetáculo da Denise, na maioria das vezes, ela tá com uma roupa preta, num cenário super minimalista, somente utilizando do essencial, que para ela é o corpo, a voz e a intuição da atriz. O corpo ela entende como a relação do corpo no espaço, como movimento, como gesto. O trabalho vocal como sonoridade, como canto, como trabalho com as palavras. E a intuição ela vai pensar na emoção e no trabalho da dramaturgia e no ritmo, no trabalho rítmico. Então, para ela, a atriz performer do teatro essencial, ela pode até estar falando uma lista telefônica. Ela pode pegar uma lista telefônica e falar do início ao fim. Mas é a musicalidade, como que aquela palavra é trabalhada, como que aquela coreografia, a musicalidade daquilo, a relação daquele corpo com aquele texto, isso é o que vai ser interessante de você assistir alguém falando. Então a Denise propõe um descolamento mesmo entre o texto dramatúrgico e a cena. Tanto que a dramaturgia da Denise pode partir de qualquer lugar. Como eu já falei, ela tem um espetáculo que ela está falando sobre objetos de uma casa. Ou ela tem também o espetáculo Calendário de Pedra, que parte da inspiração de um poema da Gertrude Stein. Ela pode partir também de um mito grego, como o Desmedeia. A Denise não está interessada em representar algo, ela está interessada em apresentar. Quando ela fala de teatro essencial, ela pensa assim, o que faz você ser único no mundo? Eu achava que fazer teatro essencial como a Denise era ter as técnicas da Denise. Então eu pensava assim, só é possível fazer teatro dessa forma se eu tiver todo o repertório da Denise. Mas o que ela vai falar é que a Denise utiliza esse repertório da mímica porque é o repertório dela. Se um artista, se uma atriz quiser fazer teatro essencial, ela vai ter que buscar o seu próprio repertório. Então, se é uma bailarina, aquele teatro vai estar imbuído de movimentos que lembram o balé clássico ou esses movimentos destruídos e reconstruídos. Se é uma pessoa que está relacionada às artes marciais ou à palavra, à poesia, esse teatro essencial sempre vai vir da individualidade da pessoa, que é uma coisa muito importante para Denise. É claro que não é descartável a questão da técnica prévia. Eu considero que a técnica é um escopo muito interessante para que você possa mostrar mais coisas ao mundo, para que você se desafie. Mas sempre, mesmo uma pessoa sem técnica teatral, ela pode ter algo que a torna única no mundo e única na cena. E essa autonomia é o que a Denise vai ensinar. Como é que você consegue visualizar nesse processo de autoconhecimento para trazer para a cena. E aí, no caso da Denise, é fundamental também essa relação de como é que você trabalha essas palavras, como você trabalha seu gesto, como você trabalha o seu corpo, como você se torna interessante em cena e o que te move, o que te comove. Para Denise, falar sobre algo que te incomoda é transformador, não só para você, mas para o público. E é por isso que o teatro dela, que ela encena, é um corpo manifesto. Porque ela fala sobre coisas que geram emoção para ela, que incomodam a ela, e a partir disso ela também move o público. Então, o teatro da Denise, ele é um teatro que apresenta superposições, colagem, citações, distanciamento. Ela trabalha com humor, com desfechos trágicos, onde tudo pode ser um mote para se criar uma cena, uma imagem, um evento, uma palavra. Ela vai trabalhar com essa criatividade que existe dentro de você, mas para isso também você precisa mergulhar dentro de si. E o teatro essencial para ela é um pouco isso. Bom,
é isso sobre a Denise Stoklos. Na verdade tem muito mais, mas é o que eu queria apresentar um pouquinho para vocês hoje e espero que vocês acompanhem. Vão ter outros vídeos sobre a Pina Bausch e a Ariane Moschini. Muito obrigada para quem assistiu até aqui.